Boa noite, meus queridos e amados amigos, né? Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí nesta noite de quinta-feira com notícias, né, sobre o meu, o seu, o nosso Fluminense Futebol Clube. Mas notícias importantíssimas, notícias quentíssimas, pegando fogo. Mas primeiro, o que tem que pegar fogo é o seu dedo aí na inscrição, no botãozinho da inscrição, no botão do like. Compartilha esse vídeo, ative o sininho para as notificações e deixa o teu comentário se você achou que esse vídeo deixou você bem informado e o que foi passado no vídeo, você está de acordo ou não. Mas, vamos lá. Vamos lá, porque essas 2 semanas, né, como eu falei em vídeos anteriores, essas 2 semanas não querem acabar. A crise não quer parar. E hoje, né, na parte da tarde, na parte que ia ter, né, o treino da tarde, notícias aí divulgadas com muitas imagens, abordagem, protesto, né, de torcidas organizadas do Fluminense no CT Carlos Castilho, né, no treino da tarde. Cerca de 45 torcedores foram até o CT para protestar, né, logo na chegada dos jogadores, para protestar o rendimento da equipe nesses últimos 4 jogos aí, principalmente, que 4 jogos sem vitórias, empate em 1-1 com o Coritiba, empate em 0-0 com o Deportivo Laguaira, derrota no Clássico e principalmente a decisão da diretoria em transferir o Clássico, derrota por 2-1, e ontem, né, para fechar o caixão e jogar o resto de pá de terra em cima, derrota para o Independente Rivadavia em pleno Maracanã pelo placar de 2-1. Então esse grupo de torcedores hoje, né, fizeram um protesto pacífico, vale ressaltar, protesto pacífico, sem violência verbal, né, que às vezes muitas pessoas hoje agridem muito outras pessoas verbalmente. Não teve nada disso, apenas conversas, né? Jogadores foram abordados, como o Hércules foi abordado, alguns torcedores conversaram com ele, o James foi abordado, e o James, até bem assustado, chegou a gaguejar em algumas coisas, algumas palavras, mas foi abordado. O Freitas foi abordado, né? O Germancano foi abordado, e muitos torcedores falando: você é brabo, Cano, você é brabo, conversa com a turma, cobra da turma. E, né, nessa história toda, meus amigos, eu vi um cara dar cara a tapa, saiu do carro, foi conversar com um grupo de torcedores, um cara que ontem ele falou besteira. Hoje, no meu vídeo mais cedo, eu ressaltei as palavras dele, que foi o Guga. Ele teve coragem para sair do carro e ir conversar com os torcedores, né, principalmente sobre o que ele falou ontem, pós-partida, que ele falou que o Fluminense jogou mal, mas se sempre ganhar, o futebol não teria graça. E hoje, né, confesso que eu reclamei muito dessas palavras do Guga, e eu acho que para ninguém essas palavras caiu bem, porque eu quero ganhar, independente se
o futebol vai ficar sem graça, eu quero ganhar sempre, eu quero ser campeão. E aí, né, esse grupo de torcedores cobrou ele dessas palavras e ele falou que não conseguiu, ele se expressou mal, mas ele foi um cara de hombridade, ele chegou, ele saiu do carro, ele recebeu os torcedores, né, e foi lá conversar com os torcedores, né? Protesto pacífico, falo novamente, esse grupo de torcedores foram lá, sem violência verbal nenhuma, né? E esses jogadores foram abordados. E após esse protesto que provavelmente a diretoria não estava sabendo e nem os jogadores, após, né, essa abordagem a alguns jogadores, eu acho que quem teria que ser abordado também seria o Zubeldia, mas não conseguiram abordar. A diretoria, né, concedeu que um grupo de torcedores entrassem no CT para uma conversa, né, com os dirigentes tricolores e alguns jogadores que lá estavam presentes também. E aí, né, após essa abordagem, eles foram convidados e estava lá quem? O presidente Matheus Montenegro, o vice Ricardo Tenório, estava o chefe da comunicação, Ronaldo França. Por que o chefe da comunicação? Porque essa comunicação, principalmente após, né, aquela mudança, aquela transferência do Fla-Flu, o Fluminense soltou uma nota, depois soltou outra nota meio diferente. E essa comunicação tinha que estar ali para dar explicação, já que esse grupo de torcedores queria uma explicação sobre tudo o que estava acontecendo. E aí, né, como falei, o presidente Matheus Montenegro, o vice Ricardo Tenório, o chefe da comunicação Ronaldo França e alguns jogadores, né, a liderança do grupo, o Samuel Xavier, o Canóbio, o René e o Martinelli. Eram os jogadores, né, que ficaram ali, assim que ficamos sabendo, mas pediram, né, a diretoria pediu para que não fossem filmadas as conversas e até o momento não sabemos o que ficou conversado, né, nessa reunião entre diretoria e grupo de torcedores, né, que assim a diretoria permitiu que entrasse no CT para uma conversa. E aí, meus amigos, o que vocês acham dessa atitude dos torcedores? A atitude dos torcedores, seja no campo, vaiando, antes, no meio, depois, após partida, é válida. Os jogadores têm que entender que a torcida é o seu maior patrimônio. Jogadores, daqui a pouco, ano que vem, esse ano, termina contrato, vai para outro clube. Daqui a, não faço ideia, acho que 2, 3 anos, o Matheus Montenegro pode sair, presidente. O vice pode sair. O treinador, se continuar nessa teimosia, daqui a pouco pode ser demitido, mas a torcida não. O torcedor não. O torcedor não vai deixar de ser tricolor e vai ser flamenguista, vai ser vascaíno. Não, esse aí não. Esse aí vai continuar sendo tricolor na Série A, na Série B, na Série C, como eu vi o meu time na Série C. Fui ao Maracanã ver jogos do Fluminense na Série C. Fui em 99 e hoje, 2026, continuo sendo tricolor. Não mudei, não mudo
e se Deus permitir, não mudarei. Né? Porque a gente não sabe do futuro. Se Deus permitir, prometo não mudar. Porque é esse o time que eu escolhi para torcer, independente se está bem ou se está mal. Certo, meus amigos? Então, desde o momento que o protesto, independente que seja no Maracanã, que seja na rua, né? Que uma rua é pública, ou que seja como foi, eles foram convidados a entrar, a comparecer ao CT, que seja pacífico, sem violência nenhuma, né? Sem violência ou sem violência verbal, desde que isso aconteça, tranquilo, protesto pode acontecer. Por quê? Porque o time, nas condições que está, tem que ser cobrado. E aí, não vejo razão nenhuma de qualquer que seja o torcedor discordar da atitude desses torcedores de organizada em ter ido lá no CT fazer esse protesto. E ainda bem, né, que acordaram. Porque os jogadores parece que não, diretoria parece que não. Técnico parece que não, comissão técnica. E isso tudo, minha gente, foi instaurado a partir de quê? A partir de decisões erradas que vêm acontecendo desde lá de trás da diretoria, como contratações, não contratações, permanência de jogadores que não têm condição de vestir a nossa camisa, jogadores que foram contratados e não conseguem render, jogadores da base que não têm oportunidade, e quando tem essa oportunidade, que foi o caso de ontem do Wesley Nathan, só entra na furada. São por essas decisões da diretoria que chega a esse ponto. Por que hoje cobramos muito a garotada da base? Por quê? Se falam que é a melhor base do Brasil, uma das melhores do Brasil. E cadê a garotada da base, então, se é a melhor do Brasil? Cadê a oportunidade? Sempre bato na tecla, vai contratar um lateral direito, você tem um lateral direito igual o Júlio Fidelis, bota na balança, é melhor que o Júlio Fidelis? Se não é, não precisa contratar. Quanto você vai pagar no Júlio Fidelis de salário? Você não vai precisar pagar nada por ele, já é do clube. Qual é o salário do garoto e qual o salário do cara que você vai trazer? Quanto você vai ter que pagar no cara que você vai trazer? Aí você trouxe o Igor Rabelo, o Davi Schwindt é pior que o Igor Rabelo? Quanto você pagou no Igor Rabelo? Quanto o Igor Rabelo recebe de salário? E o Davi, você pagou alguma coisa por ele? Quanto ele recebe de salário? É isso que eu quero falar sobre utilização da base. É por isso que chegou a essas circunstâncias, por causa de decisões erradas, bizonhas da diretoria. E aí, nenhuma dessas, cadê o Mário? Para dar as caras lá junto ao presidente, junto com a torcida organizada. Cadê? Se é ele que faz tudo, ele fez tudo no passado e continua fazendo, que é o diretor hoje. Continuo e vou continuar defendendo a base, desde o momento que sejam garotos que tenham condições de jogar e tenham oportunidades para jogar. Porque não adianta você falar que o garoto está treinando mal se o garoto não joga. E aí eu vou dar um exemplo nítido. O Zubeldia
é um treinador ótimo para treinamento, tático, técnico, no treinamento. Quando ele chega no jogo, ele não consegue ter leitura nenhuma de jogo. Ele se perde durante a partida. No entanto, que ele deu declarações ontem falando que não sabe o que está acontecendo com esse grupo. Ele não sabe a hora de mexer, ele não sabe quando que ele tem que mexer, ele não sabe qual jogador colocar. Na hora do jogo, no embate, ele fica perdido. Ele faz sempre o óbvio, ele troca o lateral esquerdo pelo lateral esquerdo, cabeça de área pelo cabeça de área. Porque se ele fizer diferente, ele se perde porque ele não sabe. E aí eu faço a comparação. O garoto da base às vezes está treinando mal, ou até um jogador que ele está falando que não está treinando bem, mas treino é treino, jogo é jogo, isso aí é de 1900 e lá vai fumaça. 1900 e meu tataravô. E o Midian? Foi contratado para quê? E o Freitas? Nunca descansa? O Midian nunca pode jogar? Foi contratado por quê? Para ficar lá esquentando o banco? São por essas decisões que chegou a esse ponto da torcida e fazer o protesto. Protesto desse jeito? Concordo plenamente. Agora vamos ver, a partir da próxima partida, como esse time, como essa diretoria, como a comissão técnica vai se comportar a partir do próximo jogo. Queremos mudança. Será que vamos ter? Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo. Quero ouvir o teu comentário, o que você achou desse protesto da torcida. Achou válido? Se inscreve no canal para ficar legal. Saudações tricolores, vamos que vamos.